Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso tradicional Café com Ações. Saúde a todos. Café com Ações é o nosso giro de notícias e informações sobre o mundo dos investimentos, economia, bolsa de valores, mundo empresarial. Aqui a gente procura mostrar um pouco a nossa dinâmica de separar o joio do trigo. É importante administrar bem o tempo passa, não volta mais, a gente precisa dar produtividade ao tempo. Dessa forma, a gente precisa eliminar as fontes de dispersão. Se nós temos uma estratégia de investimentos, a nossa leitura diária, a nossa busca por informações no dia a dia deve ser com coisas que façam sentido para as nossas estratégias. Devemos evitar, portanto, as fontes de dispersão de tempo, de energia, porque tempo é dinheiro. Muito bem, começamos o nosso Café com Ações de hoje e sempre lembrando, sempre acompanhados de um bom cafezinho, um café especial, café arábica. Aventure-se por esse mundo porque isso vai fazer diferença na sua vida, no sentido de experimentar um mundo novo de aromas, sensações, de gostos mais apurados. Muito bem, vamos para o nosso giro de notícias. Muitas notícias sobre o Tribunal de Contas da União relacionadas aí à questão do 5G. Vamos destacar algumas aqui. Teletime saiu. Rede privativa traz risco de prejuízo de 1,7 bilhão, diz área técnica do TCU. A análise da rede privativa no relatório da área técnica do Tribunal de Contas da União sobre o edital do 5G é uma das mais extensas, mas que também aponta a maior quantidade de ilegalidades na inclusão da proposta na minuta enviada pela Anatel. Segundo o levantamento, há um risco de dano ao erário de até 1,7 bilhão. Mesmo após questionamentos do tribunal, tanto o Ministério das Comunicações quanto a Anatel não teriam apresentado argumentos capazes de retirar os indícios de ilegalidade apontados pelo TCU, segundo foi posto no relatório. Além da própria inclusão violando a Lei Geral de Telecomunicações, haveria ilegalidade às normas de licitação e orçamentárias, ausência de definição prévia e detalhamento, como obrigações, garantias, compromissos, indefinição de responsabilidade de operação, que seria da Telebrás, e falta de definição de instrumento jurídico para a transferência da rede privada à União. Por isso, a recomendação para que se retire do edital do 5G esta obrigação. Há um entendimento de que a rede privativa não tem vínculo com o propósito do 5G e da universalização dos serviços de telecomunicações. Assim, não é considerada necessária na forma sugerida e não deveria existir sem passar pelo devido processo de licitação. Até mesmo os exemplos internacionais trazidos pelo governo estariam em dissonância com a proposta apresentada. O projeto foi entregue sem especificações técnicas ou estrutura de governança definida, o que foi considerado uma inversão da lógica usual da contratação de empresas privadas e dos órgãos públicos. Há questões de responsabilidade fiscal, além da falta de detalhamento. O parecer dos técnicos do TCU mostram que o Ministério das Comunicações não contou com o anteprojeto ou projeto básico para saber se o montante de 1 bilhão previstos seriam suficientes. O projeto foi baseado em uma apresentação da Telebrás que, por sua vez, não teria aprovado pelo Conselho de Administração da estatal e nem pelo próprio Ministério. O documento coloca que a portaria estabelece o compromisso de implantação e não o mero pagamento de valores financeiros. No entendimento da área técnica do TCU, trata-se de obra de telecomunicações comum, ou seja, realizadas por operadoras para viabilizar a prestação de serviços, o que caracteriza como atividade meio da administração pública, passível de licitação e de execução por meio de orçamento público. Dessa forma, coloca que a rede privativa deveria ser contratada por meio de licitação, obtendo-se os mesmos requisitos de segurança previstos na portaria. Também destaca que, embora a Telebrás seja responsável pela operação, ela não participará do grupo de especificação e contratação da obra de construção da rede. Por isso também afirma haver indícios de incoerência com essa operação por parte da estatal e o próprio processo de desestatização que o governo conferiu à empresa. O Ministério das Comunicações justificou o projeto ao Tribunal de Contas, alegando que a estratégia de restrição a fabricantes seria a alternativa escolhida em vez de uma proibição mais geral em todas as redes comerciais do país, citando restrições ao uso de equipamentos de um dos 3 principais fabricantes, ou seja, a Huawei, chinesa.
Os técnicos do TCU rebatem dizendo que, embora o Ministério das Comunicações diga que a rede privada seja essencial para a introdução do 5G, o projeto não trata dessa tecnologia, mas de uma rede de 4G no Distrito Federal e de banda larga fixa e dispositivos de criptografia, que funcionam em qualquer rede comercial e não enxergam uma rede própria e não exigem uma rede própria de telecomunicações. O relatório contradiz o Ministério, colocando que não há registro de contratação de redes privadas em outros países na forma de compromisso do edital de 5G, colocando que exemplos citados pelo Ministério das Comunicações, como de rede privativa nos Estados Unidos, não são a mesma coisa que o projeto brasileiro. Os servidores do TCU procuraram o Departamento de Estado dos Estados Unidos, que afirmou que o governo norte-americano não opera redes privativas com equipamentos autônomos e que as comunicações seguras utilizam a mesma infraestrutura da rede comercial e pública da internet. Especificamente no caso da FirstNet, citada pelo governo brasileiro, embora tenha núcleo físico separado direcionado o tráfego, ele encaminha o tráfego por hardware de rede comercial. A informação foi confirmada pela Federal Communications Commission em resposta ao TCU. Assim, o parecer da área técnica do TCU coloca que não há indícios de que a rede privativa garanta segurança maior do que possível na rede comercial. O documento cita ainda a Anatel ao colocar que há risco de o valor de 1 bilhão previsto no edital não seja suficiente para todas as demandas de rede privativa. Um custo adicional seria a operação da rede em 5 anos, valorada em 1,58 bilhão adicionais pelo projeto da Telebrás. E esses gastos estariam violando o teto dos gastos para o orçamento do próprio governo. Não há tampouco obrigações legais ou contratuais para que os órgãos que fossem utilizar essa infraestrutura possam opinar ou exigir qualquer aspecto relacionado. A ausência de definição de instrumento jurídico para a transferência da rede privativa à União, também apontada pelos técnicos do TCU como um risco ao erário. O Ministério das Comunicações colocou que haveria essa doação, que é, na verdade, uma obrigação às operadoras, mas não definiu como isso aconteceria, e por isso havia risco sobre a titularidade da rede e mesmo uma possível incursão de gastos por parte da União. A ausência de prescrições sobre os termos e condições sobre os quais ocorrerá a transferência da rede privativa, assim constitui indício de violação a esse dispositivo, deixando lacunas quanto à titularidade desse objeto de alta relevância e materialidade da ordem de bilhão de reais, trazendo insegurança jurídica e riscos de futuros litígios. Esse é um primeiro dado aí que a gente consegue coletar a partir de matéria da Teletime, do parecer do grupo técnico, né, do TCU, que vai para a apreciação do ministro relator do assunto do 5G no TCU e depois deve ser votado no colegiado, né, entre os outros ministros. Mas temos aí então esse problema, que é um problema já antigo, identificado logo no início pelo TCU, de que essa rede privativa ela era aquele chamado jabuti em árvore. Você já viu o jabuti em árvore? É aquela coisa que alguém colocou lá. Porque o jabuti, naturalmente, ele não sobe em árvore, né? Ele não tem essas molinhas, nem ventosas, nem aderências para subir numa árvore, né? Ele não sabe subir em árvore. Então, se você vê um jabuti em árvore, é porque alguém pegou ele e colocou ele ali. É o caso da rede privativa. Não tem absolutamente nada a ver com o leilão do 5G. Em nada. Não existe um ponto de conjunção, de sintonia, de aderência ao que é o leilão do 5G. Né? Nada, zero. E foi colocado isso ali para que os disputantes, né, as pessoas que vão participar, as empresas que vão participar do leilão do 5G, assumissem essa obrigação de criar uma rede privativa de internet para o governo federal. Então, desde o primeiro momento, o TCU chama atenção, diz, olha, isso não tem nada a ver com o leilão do 5G, isso deveria ser alvo de uma licitação, não faz sentido estar aí onde foi colocado esse assunto e, infelizmente, o Ministério das Comunicações, o ministro Fábio Faria, que tem feito um excelente trabalho, ainda não teve essa sensibilidade, ao meu ver, de dar um passo atrás.
porque isso só faz atrasar o processo do leilão do 5G. Qual é o objetivo? É o leilão do 5G? Então, escuta qualitativa. Retroceder não significa perder uma batalha, não. Retroceder muitas vezes é um ato de inteligência. A gente dá um passo atrás para dar um passo à frente, um passo atrás para dar um passo à frente. Isso é inteligência, isso é estratégia. Então, vamos ter bom senso, de fato entender de que isso é um jabuti, que isso não tem nada a ver com o leilão do 5G e retirar isso. Para que ficar postergando essa discussão no TCU? Isso só vai levar a uma perda de tempo. Ministro Fábio Faria, vamos parar de perder tempo. O senhor está fazendo um trabalho excelente no Ministério das Comunicações, mas não vamos atrasar mais o leilão do 5G. O Brasil tem pressa. Essa é uma tecnologia essencial para o Brasil. O Brasil precisa se transformar, ministro. E o senhor tem ajudado muito no Ministério das Comunicações, mas é preciso ter essa sensibilidade. Este assunto, rede privativa, não tem nada a ver com o leilão do 5G. Não tem 1 grau de aderência com o leilão do 5G. Então retira-se isso, discute-se com o ministro da Economia o que é que vai fazer, entendeu? Leva o assunto para o gabinete do ministro Paulo Guedes para ver se ele tem recurso para fazer isso. E avalia a necessidade disso, entendeu? Agora, uma coisa fundamental é não atrasar o leilão do 5G. E isso é uma pedra que atrapalha o andamento do processo. Isso pode atrasar o processo do leilão do 5G. E eu acho que o bom senso diria que nós temos que evitar atrasos, né? Então, isso é um problema? Retira-se o problema, elimina-se, acaba o problema. Insistir, às vezes, é um erro. É preciso ter esse discernimento, que às vezes insistir é um erro. Então, reconhecer um erro é um ato de sabedoria. Reconhecer um equívoco é um ato de sabedoria. Espero que o ministro das Comunicações possa ter esse gesto de retirar isso do leilão do 5G, porque o TCU está batendo nessa tecla já faz tempo de que isso é algo que está aí indevidamente. E é o que nós entendemos também. Bom, esse foi o nosso Café com Ações de hoje. Deixe o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!